Tá faltando 2 rodadas para o fim do Paulistão. Os clubes já estão com aquela calculadora em mãos, principalmente para quem tá com risco de rebaixamento. É sobre isso que eu falo com o Coral. Coral, boa noite. Ontem o resultado que a gente mostrou aqui da Portuguesa perdendo para o Palmeiras ajuda também o Guarani na luta, né? Então a gente tá falando de adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento. Boa noite para você. Exatamente isso, viu? Boa noite para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Ligados no Esporte. Bora falar um pouco sobre como está essa parte final aí da tabela de classificação do Campeonato Paulista. A gente vai colocar aí na tela para você de casa acompanhar, porque a situação é a seguinte, matematicamente, ainda 6 equipes têm essa chance de cair para a Série A2. Mas quando a gente tira ali da pontuação, tanto o Corinthians com 10, quanto o Botafogo com 11, que tem chances irrisórias de cair, sobram 4 times com uma possibilidade maior de rebaixamento. E a pontuação é a seguinte, a Portuguesa tem 7 pontos na 13ª posição, o Guarani está fora do Z2 por conta de saldo de gols, o Bugre tem 6 pontos, a mesma pontuação do Ituano, só que o saldo do Guarani é melhor, no caso menos 5 contra menos 11 da equipe do Galo de Itu. E o lanterna do Campeonato Paulista é o Santo André, com 5 pontos. Segundo os matemáticos, as chances atuais de rebaixamento de cada equipe são as seguintes. A Portuguesa com 7 pontos, 18% de probabilidade de rebaixamento. Depois o Ituano com 6, 66,8%. Guarani com 29,5% e o Santo André, que é o lanterna, com um pouco mais de 85%. Isso hoje, antes da 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista começar. A sequência dessas equipes para o restante do Paulistão. A Portuguesa, que tem 7 pontos, enfrenta o Mirassol em casa já no final de semana e depois o Novo Horizontino fora de casa. Ou seja, são 2 times que a Portuguesa vai enfrentar que ainda buscam pela classificação, não serão jogos fáceis para a equipe aí da Lusa. Depois o Ituano, com 6 pontos, enfrenta a Inter de Limeira fora e encerra com o São Paulo na cidade de Itu. Situação semelhante ao que passa o time da Portuguesa, enfrentando 2 concorrentes que ainda buscam ali a classificação para as quartas de final. O Guarani vai enfrentar o Botafogo fora de casa, já amanhã abrindo a 11ª rodada, e encerra com o Bragantino no Brinco de Ouro. Por último, o Santo André, que tem também uma tabela muito complicada, pega o Corinthians na Neoquímica Arena já no final de semana e depois a Ponte Preta em casa. São 2 times ainda que buscam também essa classificação para as quartas de final. Ou seja, tudo pode acontecer e ainda segundo os matemáticos, ali se você atingir 10 pontos, no caso do Guarani, faltando 4 para chegar a 10, você tem ali 97% de chance de permanecer na Série A1. Então aí essas 4 equipes buscando se carimbar na elite do campeonato estadual e mirando ali, quem sabe, o número mágico de 10 pontos para o Guarani, faltam 4. O Guarani, repito, enfrenta o Botafogo amanhã e depois a próxima rodada enfrenta o Bragantino em casa. Então tá um pouco parelha essa luta na parte de baixo. E só mais uma curiosidade, viu, Gu, antes de voltar para você, desses 4 times que tem mais chances de rebaixamento, 3 são do grupo do Santos, né? O Santos é o líder absoluto aí com 22 pontos, é o segundo na tabela de classificação geral. E aí a Portuguesa com 7, o Ituano com 6, o Santo André com 5, também fazem parte do grupo A, para mostrar um pouco de como esse regulamento é um tanto quanto maluco, né, Gu? Completamente maluco, né? Porque a gente vê times, por exemplo, o Corinthians, a Ponte Preta, que tem 14 pontos e ainda não estão assegurados nas quartas de final. Quanto, por exemplo, a Portuguesa, que a gente mostrou aí, pode se classificar com uma pontuação muito baixa. Pensando nessa pontuação máxima que você disse, dos 10 pontos, né? Que, lógico, a gente tá falando de coisa... matematicamente, a gente só vai ter a certeza quando chegar a 12ª rodada. O Guarani precisa de um empate e de uma vitória. Se assim fizer das últimas duas partidas, já começa a ficar mais tranquilo. E uma boa notícia, viu, Gu, pro torcedor do Guarani, que o jogo de amanhã contra o Botafogo já entra em campo sem chances matemáticas de se classificar para as quartas de final. Porque ali ele tem 11 pontos, chegaria a 17 no grupo do São Paulo, só que São Paulo e Novo Horizontino já tem 18, ou seja, Botafogo já entra em campo, de certa forma, eliminado. O Guarani pode se aproveitar disso, para quem sabe conseguir essa vitória e lutar por um empate contra o Bragantino depois, jogando no seu domínio, recebendo o total apoio do seu torcedor. Coral, sabe qual que é a notícia boa pro torcedor do Guarani? Qual?
3 pontos na conta depois de uma vitória. Só essa, de resto nada interessa. Até porque mais de um mês já sem vitória, apenas um triunfo contra o Ituano, já são 7 jogos de lá pra cá, com 5 derrotas e 2 empates. Precise muito pontuar o Guarani amanhã em Ribeirão Preto. Sem dúvida. Valeu, Coral. Obrigado pra você. Amanhã está de volta. Valeu, um abraço. Tamo junto.